Bom demais começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco para assistir ao vivo de meio-dia a uma, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, TV Guarulhos, canal 3 da NET, tvetica.com.br, tvexito.com.br. Reprise, gente, acontecem às 18h10, às 6h10 da manhã. E eu quero ainda te fazer um convite para que você venha participar ao vivo conosco através do telefone do ouvinte, que é 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Agora, também chamar a sua atenção que por chat você participa do programa Gente que Fala ao vivo, www.tvexito.com.br, para conversar sobre diversos assuntos. Eu recebo aqui a nossa querida amiga, advogada Rosana Chiavassa. Como vai, Rosana? Muito prazer, é sempre muito bom estar aqui com você. Satisfação imensa tê-la aqui, viu? Também conosco ele, advogado e empresário Misael Antônio de Souza. Como vai, Misael? Estava com saudade sua. Também. Você esteve viajando, eu estive aqui, você não estava, a casa meio tanto quanto fria, agora você aqueceu. Uma alegria. Obrigado pelo carinho. Convite. Também conosco a cardiologista Carolina Gonzaga, coordenadora do Laboratório do Sono e membro da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Como vai? Olá, prazer. Dormiu Obrigada bem? Pelo convite. Sim, preparada. Conosco também a advogada Sandra Regina Fantini, sócia coordenadora das áreas de Direito de Família, Sucessões e Imobiliário do TES Advogados. Como vai? Tudo bem, você? Muito Puxa obrigada bem pertinho pelo do convite. Satisfação em tê-la aqui, viu? Muito obrigada, igualmente. Gente, vou reforçar aí o meu convite para você participar ao vivo agora, né? Por telefone 11 5081 3782, porque tem muito assunto pela frente. 1 hora de programa ao vivo com você. E também pelo chat da TV Êxito. E mais, baixe o aplicativo da TV Êxito aí no seu tablet, no seu smartphone, porque assim, através de um clique, somente um clique, você pode acompanhar uma programação 24 horas diferenciada, tá bom? Olha aí, o projeto que prevê a criação de um vagão exclusivo para mulheres cria polêmica, de um lado, das alas feministas, que acreditam que o chamado vagão rosa serviria apenas como uma solução que segregaria as mulheres em vez de punir os culpados. Ao mesmo tempo, há quem defenda que o vagão foi criado para resolver um problemão aí, que é pontual e imediato. O projeto aguarda sanção ou veto do governador Geraldo Alckmin. Quem é uma defensora aguerrida desse assunto é ela, que é presidente da Associação dos Advogados, Estagiários e Acadêmicas de Direito do Estado de São Paulo, asas a minha querida Rosana Chiavassa. Que pé está, Rosana? Então, nós estamos num movimento muito grande das mulheres da militância feminina. Encaminhamos um ofício para o governador pedindo a ele que vete esse projeto, porque senão quem vai ficar conhecido e lembrado como o segregacionista será o governador e não os deputados que elaboraram esse projeto. Você lendo o projeto, você remonta algumas décadas atrás, Estados Unidos, quando segregavam nos ônibus os homens brancos dos homens negros. Isso é uma vergonha, é varrer para baixo do tapete a discriminação, o preconceito, o assédio, a violência contra a mulher. É inaceitável, Liliane, nós não podemos aceitar. Nós até entendemos, temos conversado com muita gente, mas pelo menos algumas mulheres não serão assediadas, porque a disposição é de um vagão. Se levarmos em conta que somos 58% dos usuários, então, se o governador ceder 58% dos vagões, dos ônibus e dos trens para as mulheres, eu acho que a gente pode Estaria até proporcional. Repensar, não é? Mas da forma como está posta, não. E quarta-feira faremos uma caminhada, saindo da Secretaria dos Transportes até a Estação Luz do metrô, em protesto, e estamos chamando a atenção do governador de todas as formas. O que mais me deixa triste, Liliane, é que a gente está institucionalizando a violência. Estamos aceitando que a mulher é frágil. Sim, então, já que ela é frágil, vamos escondê-la. Não queremos burca metálica, porque é assim que eu me sentiria nesses vagões. A mulher que está com o marido vai ter que separar. Quer dizer, tudo muito, muito primário, muito bizonho, inaceitável para o século XXI, Liliane. Olha aí a defesa da nossa querida
Rosana, doutora Rosana Chiavassi, você também pode opinar, pode optar. Ela é contra que tenha um vagão exclusivo para essas mulheres. Se você é a favor ou contra, participe conosco também por telefone 11 5081 3782, porque é São Paulo, ou pelo chat da TV Êxito. Vamos ouvi-lo, Misael Antônio de Souza, o seu parecer. Gostaria de que estivesse aqui nessa mesa um dos deputados, doutora Rosana, mentor, ou um dos mentores desse famigerado projeto. Isso é a coisa mais tapafúrdia que pode acontecer. Já promovemos esse encontro, viu? A doutora Rosana eu gostaria de estar aqui. Foi firme. Nós não temos espaço no transporte de massa. Exato. Você ainda vai segregar mulher de um lado, homens de outro. Poderíamos criar um espaço dentro desses vagões para que aquele engraçadinho que viesse a praticar algum ato que fosse contra os conceitos da sociedade, ele fosse ali execrado, todo mundo, você é engraçadinho, tal. Seria mais inteligente e educacional do que você criar um espaço isolando as mulheres. As mulheres lutaram tanto por uma igualdade, agora vamos... Que ainda está longe da verdade, que ainda né, está Misael? longe, claro, absurdo agora, isso. O grande problema é que a mulher tem muita vergonha de denunciar, ela paralisa ali na hora que está acontecendo com ela. É que ela não tem tempo, não é isso, é que ela não tem tempo. Não, Misael, nós chegamos em casa, Misael. nós chegamos em casa, tiramos a gravata, deitamos, assistimos televisão, toma ali um drink, alguma coisa, a mulher tem 1000 atribuições. O senhor, porque o meu eu ponho para trabalhar. Bom. Faça por favor, senhor Misael. Isso não é nem depoimento que o senhor dê aqui na televisão, na rádio. Quer dizer que o senhor chega em casa... Depende da hora também. Misael, Peraí, mas você chega primeiro do que ele. Como é que é o nome da sua senhora? Você chega primeiro do que ele. Aguerrida, guerreira. O meu eu ponho para trabalhar, né, Vinícius? Você chega primeiro. Com muito amor, com muito carinho, filho. Vamos ajudar, porque a coisa fica os dois pequenos em casa. Mas eu sou totalmente contra isso. Absurdo. Obrigada pelo apoio. Nós temos certeza, Misael, que se as mulheres conseguirem denunciar no ônibus... Dá um apitaço não, aí, a nossa Rosana. campanha do apitaço. Mas nós temos certeza que se a mulher conseguir denunciar o assédio na hora que ela está sofrendo, ou quando ela está vendo uma outra mulher ser assediada, os homens de bem vão reagir em favor desta mulher contra este contra rapaz. Esse engraçadinho, esse babaca que está aí. É muito triste o momento que a nossa sociedade vive. Você quer ver? Eu dou provas. A gente tem medo de gente. Esse dia eu estava saindo com uma amiga no carro e vinha andando um rapaz pela calçada e nos apressamos. E aí comentei com ela, falei, puxa vida, pode ser que seja um cidadão de bem, voltando para casa, não é? E a gente com medo dele. Com medo de um cidadão na calçada. Antes a gente tinha medo de cachorro. E quem é que não tem medo? Né? Nós que estamos morando em São Paulo, quem é que não tem medo? E nós duas, assim, fomos tristes no carro conversando mesmo. Puxa vida, né? Por que podia ser um cidadão que pudéssemos cumprimentar? Ou, não sei, até dar uma carona. Lembra da época da carona? Sim, Minha avó não queria não comprar carro, porque ela dava de carona, adorava. Ela saía de um ponto, vai para onde? E ia, e tinha um monte de... Era maravilhoso. E hoje em dia, quando é que você pode fazer mais isso? Né? E que triste essa sociedade que, além dela não defender a si própria, não defende o outro. Exatamente. Não defende o outro. Está vendo a barbaridade ou por Mas tempo, ela por vive medo, atemorizada. Ela por vive isso. atemorizada. É. Então, ela não toma nenhuma ação porque ela tem medo do que pode advir Muito depois. pelas nossas autoridades também, que estimula isso. A omissão. Porque a campanha, se nós pudéssemos fazer uma campanha... A Liliane está doida de reação? Não estou doida, não. Estou falando de contribuição no Acoso Seguro. Você está numa pista, do outro lado, lá você está vendo um assalto, você não pode tomar uma manifestação. Eu buzino, eu faço estardalhaço. Eu faço, porque ladrão não é bobo. A única coisa que ele não é muito bobo, né? Ou é muito bobo. Mas você tem que ser solidário com o outro ou não. Vamos ouvir as demais aqui da mesa também. A cardiologista Carolina Gonzaga. Eu acredito que concordo plenamente aí com o projeto. Também acho que não devíamos ser segregadas. Não somos o sexo frágil. Não acho que tem que ser visto assim. Se a gente luta tanto por igualdade, tem que ser igual em tudo, né? Se queremos os mesmos salários e tudo mais. Mas eu acho que é cultural no Brasil, para quem já também teve experiência em outros países, essa coisa de chamar a atenção da mulher de formas até obscenas algumas vezes, e você fica com medo de reagir contrariamente, porque realmente, fisicamente, nós muitas vezes somos menores, mais frágeis. E num trem e tudo mais, se você está sozinha, é pior ainda.
Então, acho que, culturalmente, você ter medo de um cara que está na rua andando, que pode não ser ninguém em especial, mas isso vem de uma cultura de você também ser abordada na rua de uma forma, às vezes, que você não pediu para ser cantada, né? Eu acho que isso é uma outra... Olha aqui, Outro participa ponto a já pensar. conosco a Luciana. Ela diz assim, ó, o vagão rosa pode ser uma solução paliativa. Ainda assim, prefiro que tenha uma solução do que nada. Como você vê, então, o ideal aí para a locomoção das mulheres? Isso, claro, além de investimentos em qualidade no transporte, doutora Rosana Chiavassi. Luciana, se você conseguir vaga nesse vagão todo dia que você precisar, se suas amigas, uma irmã sua mãe conseguir, perfeito. O problema é que não é. Uma vaga este projeto de lei, me perdoe, é meramente eleitoreiro. É para falar, assim, no chegar das eleições, fizemos alguma coisa para a violência contra a mulher. Então, é por isso que nós não podemos aceitar. Um vagão só não dá para nada. A coisa é muito maior. Não é? Nós, mulheres, não podemos aceitar essa pecha de que somos frágeis, então vamos aceitar e ficar quietinha naquele vagão, encolhidinha. Não é? Não é isso. Esse vagão vai estar superlotado e não é a solução. E mais, ninguém pode impedir um homem de entrar nesse vagão. E aí? Nós vivemos em uma sociedade. Isso é você dividir essa sociedade. É um retrocesso histórico, isso. Luciana. Eu respeito a sua opinião, mas eu tenho certeza que você pensando, vendo esses outros ângulos, você vai perceber que não é a solução. A solução primeiro, uma estrutura melhor no transporte, né, Liliane? Tinha que ter ônibus, metrô e trem para todo mundo. Porque eu vi outro dia uma van, eu estava distribuindo apitos na Armênia. Liliane, o que é aquilo? Dizem que você em van você não pode ir de pé, né? Mas, assim, não tinha um espaço em branco, você só via corpos amontoados. E ninguém vê isso. Né? Então, melhores condições de transporte, mobilidade é o que nós queremos. Acho que parte do que acontece é porque há impunidade. Então, se o indivíduo assedia uma vez e vai preso, ou, enfim, tem algum tipo de punição, ele vai pensar duas vezes. Isso, claro. Acho que para tudo no nosso país, né? A impunidade é um fator. Hora e vez da advogada Sandra Regina Fantini. Vamos lá. Eu também apoio o projeto. Não acho que a segregação da mulher quando fala apoio projetos... O nosso, né? O seu. De nós, o apitaço. O apitaço. Então, vamos lá e nos manifestar contra esse vagão, porque realmente um único vagão para todo esse mundaréu de gente que trabalha e que quer ter uma vida digna, né? Não é? Então, no mínimo, né? No mínimo, olha aqui, ó. Mínimo. Ainda pergunta um outro ouvinte. E quando o vagão encher, vou pro vagão do assédio? Então, exatamente. Diz a dona Lúcia, lá de Sapopemba. As meninas vão ficar esperando o próximo do próximo do próximo. Quem sabe até 3, 4 horas seguinte, depois... Chega atrasado no serviço, perde emprego. Aliás, Liliane, sou obrigada a cumprimentar a doutora Sandra, é uma excelente advogada, viu? Olha, das mulheres advogadas que nós temos muito orgulho. Muito obrigada. Aqui, você deve participar com a gente, mas eu ainda vou, nesse assunto, pontuar mais. A doutora Rosana Chiavassi, ela tem uma experiência direta, porque ela trabalha em prol dessas mulheres que sofrem em silêncio. Ela briga muito. Agora, doutora Rosana, o que acontece? Eles se manifestam dentro dos vagões, dentro dos ônibus. As pessoas no entorno percebem, as pessoas não percebem, fingem que não percebem. Como é que é esse comportamento dessa mulher? Obrigada pela oportunidade. Nós já sabemos, por estudos, pesquisas, enfim, que no primeiro momento a mulher que está sendo assediada, ela não entende o que está acontecendo. Né? Mas é verdade? Será que é isso mesmo? Quando ela realmente tem certeza do que está acontecendo, ela paralisa emocionalmente, ela paralisa, ela fica com medo, porque ela não está vendo. E ela não está vendo o tamanho da pessoa que está atrás dela, ela tem medo. E depois do ato consumado, e infelizmente muitas mulheres saem com a roupa suja de dentro do transporte público, ela sai cabisbaixa, envergonhada. Então, quando a nossa campanha do apito é justamente para que quem vê denunciar por aquela mulher, porque
Porque, normalmente, o assediador, Eliane, ele conta com o quê? Justamente com medo da mulher denunciar. Tá bom, tô dentro do vagão, vamos para a prática. Vai. Tô dentro do vagão, recebi o apito rosa que consiste em você chamar atenção para algo errado. Anda com o apito pendurado, porque o metrô e a CPTM já falaram que o apito pendurado afasta o assediador, porque ele percebe que, no mínimo, você pode denunciar. Então, ele não vai querer chegar perto de você. Chegou perto, apita. O apito não é uma brincadeira, é um alerta. Chama a atenção das outras pessoas que estão no transporte, porque esse é o problema. Além da impunidade, precede a percepção do que está acontecendo, porque é tão lotado o vagão que até quem está do lado pode não perceber. E eu falo assim, eu acho que a pessoa que está sofrendo agressão, ela não tem coragem de apitar. Não tem. Mas a mulherada é bicho à toa, é muito esperta, né? É bicho solto, mulher. Mulher, ela tem uma percepção sensorial danada. Ela vê, ela sabe ela vê a outra. que tem coisa errada ali. Exatamente. Pega o apito e apita. Pega o apito, tá com medo, abaixa a cabeça, apita assim, escondido, mas apita, porque nós que estamos na rua todo dia distribuindo No mínimo, apito. alguma coisa vai murchar. Mas vai. No mínimo. Nós tivemos... Não, vamos falar sério. Estamos na prática. No mínimo, o camarada ali vai murchar alguma coisa dele. Vai. Liliana, nós temos notícias já de mulheres que estão apitando. Numa feira já, estava tendo um pega para capar apitando. Mulheres de uma ocupação em Osasco estão usando o apito para se defenderem da violência noturna e, entre aspas, doméstica. Uma senhora entrou com o apito no ônibus, falou assim, mostrando o apito, eu quero ver quem vai encostar em mim hoje. Entendeu? Então, assim, é só denunciar. Eu tenho certeza que nós, fazendo barulho, nós vamos realmente mudar. E quem pode ter acesso ao apito? O apito é só ligar na Asas, nós mandamos entregar, nós temos recebido pedidos de empresários que querem distribuir para suas funcionárias, hospitais nos pedem apitos, nós estamos à disposição. Nós e a Casa de Isabel, que é um centro de referência da Zona Leste, que, infelizmente, estatisticamente, doutora, só é a uma zona pergunta. mais violenta. Não apareceu ainda nenhum órgão do governo querendo registrar as pessoas que utilizam o apito, não, né? Não. Porque logo aparece um iluminado querendo Não, mas é de graça. utilização É de graça, do claro que é de graça. Vamos dar o telefone da Asas, vamos dar o endereço da Asas, quem quiser, quem que puder, não é, ter essa arma branca na mão, porque isso é uma forma de defesa, assim, uma arma que você pode ter. Como é que faz? www, né? Olha lá, está ali embaixo, contato. asasadvogadas.org.br e o telefone, é claro que eu não vou decorar, né? Eu não, é 215, eu já passo. Até Depois o final da do agenda programa. eletrônica, ninguém decora mais nada. Não né? é? Não, uma coisa Você impressionante. sabe que eu já fui no banco e para lembrar da senha? Eu acredito. Nossa, também estou na mesma situação. Mas até o final do programa a gente passa novamente. Então já pega papel e caneta aí, né? E você pode já anotar, que a gente vai te dar essa possibilidade de ligar e pedir apito para, inclusive, regiões de risco, situações de risco. Você falou hospital, não entendi. Hospitais. Por quê? Por quê? Porque as enfermeiras, o turno delas, elas precisam entrar às 6h30 da manhã e saem normalmente 7 da noite, 6h30. Então, elas sempre entram para trabalhar e saem à noite. E elas têm uma percepção da campanha muito grande, porque lidam com a violência o tempo todo. Então, elas saem do hospital para pegar apito, para entregar. Tem sido uma experiência muito legal. Para você ter uma ideia, Heliópolis pediu, nós deixamos 3.000 apitos lá. O Santa Catarina pediu 1.200. E onde a gente está indo, a gente está entregando. O HC já foram mais de 10.000 apitos naquele complexo. Né? Então, é muito legal para as enfermeiras, porque, além delas cuidarem das mulheres que sofrem a violência, elas ainda são prováveis vítimas da violência. Participe conosco, 11 50 81 3782, opine sobre esses assuntos que estamos tratando aqui, também pelo chat da tvexito.com.br. Tem um campo lá do lado, a www.tvexito.com.br, que você pode preencher e participar conosco, tá? Casais com união estável, homem e mulher, ou pessoas do mesmo sexo, já podem obter no cartório de registro civil de pessoas naturais o registro de união estável, que prevê a proteção e a eficácia patrimonial. A determinação foi emitida pelo Conselho Nacional de Justiça e já traz em seu regulamento algo questionável: a não proteção dos direitos de terceiros. Doutora Sandra, o que é proteção de terceiros?
Bom, a proteção de terceiros é em relação ao patrimônio mesmo, né, do próprio casal. Se essa nova certidão, que agora é uma certidão realmente de união estável, ela pode ser de união, de dissolução ou de extinção da união estável, não só a união, né? Que prevê direitos como em casais heterossexuais? Também. De herança, de construção de patrimônio, Isso, mesma coisa. Na verdade, é uma certidão, como se fosse a certidão de nascimento, a certidão de casamento. É uma certidão que hoje vai existir de união estável. Né? Não, mas a senhora falou também de separação, que pode ser união estável e que depois, deixa eu ver se eu entendi, união estável e qual outra? Se você dissolver, separar dessa união, você pode registrar também, independentemente de ter registrado a união. Mas aí tem os mesmos direitos e deveres que os isso heterossexuais. A lei já prevê, isso a própria Constituição. Não, só para esclarecer para o telespectador. Porque Isso. todo mundo falava, acha bonito, vamos casar. Isso entre hétero, entre homem, não sei o quê. Mas depois não entende né, que tem os direitos e tem os deveres por trás disso. Tem os direitos e os deveres também. E os de terceiros? Terceiros é em relação ao patrimônio, realmente, porque você, se não registrar, por exemplo, ou não levar no cartório onde você tem um imóvel, como a gente faz com a certidão de casamento, vai lá, registra, o fulano e ciclano se casaram, terceiros não vão saber que você tem essa união estável e podem dilapidar o patrimônio sem que o companheiro ou a companheira saiba. Então, esses direitos é que não estão esclarecidos ou regularizados, regulamentados com a nova... Mas uma lei, quando... Isso que eu não entendo. Criando brechas assim, para confusão. Não, eu traduzo, Liliane. O problema é que quem é do direito, o Misael também vai concordar, é que a gente fica só falando juridiqueza. Aí, a hora que a gente põe no papel, para a gente parece muito óbvio. E acaba não sendo óbvio. Né? E aí ficam eventuais lacunas. Principalmente... do CNJ não, porque são pessoas vinculadas ao direito. Mas eu tenho certeza que eles deixaram de completar por entenderem que algumas coisas são muito óbvias. E não são, não é verdade? E aí, como tem que proceder? Eu quero ensinar direitinho para quem está pensando, né, homem com homem, mulher com mulher, seja o que for, fazer esse tipo de contrato. Tá. Ele pode ser feito através de contrato, realmente, uma escritura pública que se faz no cartório, no tabelião, né, de notas, e essa escritura que é levada a registro, no registro civil, né, no cartório de registro civil, onde a gente faz casamentos. Né? É isso. Vai lá e você vai ter a certidão de união estável. Não, isso eu entendi. Entendeu? Também. Aí eu vou lá e digo assim, eu tenho minha casa, eu tenho apartamento, eu tenho um carro. Eu tenho que discriminar isso, é isso? Não. Na certidão, a certidão é simples como qualquer outra, tá. Né? Vai ter a filiação, o regime de casamento, o regime de bens que você adota, porque são... Nome também, uma pode pegar da outra, ou um pode pegar do outro? Pode. Aí o que se define, Liliana, é exatamente o regime. Que regime você quer adotar? Separação total, parcial, universal? O regime que se adotar, aí sim é que vai se fazer essa tal escritura. Se você quer uma separação total, antes você tem que definir o que você tem e o que eu tenho, para que a gente já deixe tudo isso documentado. Ou se você quer uma parcial, aí a coisa é diferente, entendeu? Porque daí Mas isso já não é contemplado em lei? Quando eu chego lá para fazer isso? Já, mas para o pessoal que está reivindicando isso, não está bem claro para eles. Tem algumas dúvidas. E não existia o registro civil. Foi criado agora o registro Existia civil. toda a proteção dos direitos, né, doutora? Dos direitos, isso. Faltava o papel e, claro, muita gente quer o papel. Não é? Então, é esse o caminho que tem que dizer. Se você gosta de uma menina com menina, menino com menino, tem que chegar lá diante do juiz, além de fazer a certidão, tem que dizer o regime que querem se casar. É isso. É isso. Não, pode ser judicial, se for um reconhecimento dessa união judicialmente, ou pode ser em cartório. Né? Não há o ato do casamento. Não há o ato. Mas não tem você sai com um proclamas, aqueles requisitos todos que exige o casamento. Doutora, a senhora não acha que essa ausência de proclamas não acaba também prejudicando? Terceiros, eu também acho. Deveria Mas a ideia ser... do pessoal é
facilitar. Porque também tem bígamo entre homossexuais. Como é que você vai saber se o camarada que está casando com outro camarada já não é casado em outro lugar com outro camarada ou com outra mulher? Como é que você vai saber? Tem que dar o proclamas, não é para isso que serve o proclamas? Isso. E não acontece? Não acontece. Mas olha, sabe o que é isso? Isso chama lei. Agora eu vou falar, a Zenilda vai abrir a porta ali correndo e mandar para ficar quieta. Lei para inglês ver, lei eleitoral, né? Aquela coisa de ganhar voto, que o povo não tá nem aí para você que se lixa, ele quer fazer engraçadinho, porque quem quer fazer direito faz a lição de casa e faz por completo. Pois é. Olha aí, você já imaginou a confusão que isso vai dar? Mas, vai, mesmo Liliane, assim. Lembra, a gente sempre fala aqui, e eu tive a oportunidade de entrevistar o Tércio Sampaio Ferraz há pouco tempo, o Misael, e ele falou assim, Rosana, o brasileiro não tem o espírito da lei. Ele quer a lei. Ele não quer cumprir a lei, mas ele quer a lei. Domésticas. Vide a lei das domésticas, que ninguém fez lição de casa. Não venha me passar e-mail aqui dizendo que eu sou contra, eu sou a favor. Né? Proteção para tudo e para todos. Mas não agora, foi do começo, criada meio a e fim. O povo Não faz tudo tem a pela regra. metade. Faz. E aí? Posso perguntar Deve. uma coisa aqui aos Pode. advogados? Quando, na forma prática, recentemente eu descobri que você casou, fez tudo certinho, as certidões, mas em relação ao imóvel, você tem que ir lá registrar no cartório de imóveis que você casou para Sim. proteger o seu bem. Sim. E desculpa a ignorância, mas eu não sabia disso. Nem eu registrei nada, marido também não registrou Então, nada. explica Foi isso melhor que ela- isso. É isso E aí? que a doutora estava Explica melhor, colocando. Então, é importante porque quando você vai fazer a transação de um imóvel, vender ou comprar, o seu estado civil deve estar registrado ali para proteção. Mas se eu casei Além com dos separação seus total filhos, de bens, tem que registrar do mesmo jeito? também, principalmente. 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 Fechou o tempo. Você quer fazer tudo bonito, mas você vê tudo pela metade. Ninguém instruiu a gente no Exato. momento. E olha que eu já, né, você casou bastante tempo, eu também, né? Você fica pensando, mas puxa vida, nós não somos advogados. como é que é? Mas eu sabe- eu vou complicar mais ainda. Complique. União estável, seja hétero, homo, a própria justiça não sabe se com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, os bens mistura, não mistura. Não é uma confusão? É uma confusão. Se você não estabelece o período em que você tem essa união estável, ou começou, você não sabe qual o regime que você vai dar para os bens antes e depois sim, porque você escolhe, mas antes disso tudo, e não sabe qual é o período que você fala assim, eu estou casado, ou junto com a pessoa há 1 Mas ano. o registro não... entendi. Agora sim Entendeu? você é o vai antes. dar... Porque hoje em dia a moçada acha que não precisa casar. Mas Precisa, a moçada filho. não percebe que a simples relação está produzindo direitos e deveres. Não é isso, doutora hoje a Sandra? jurisprudência até considera um namoro, você não precisa estar morando no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, para se reconhecer a união estável. Entendeu? Tempos modernos. Tempos modernos. A que gente ganha e perde eu acho muita que coisa, assim, falar que eu não sou advogado, eu não sei, isso também as pessoas têm que se procurar desculpa, a doutora. gente para uma prevenção, Doutora, entendeu? desculpa, eu fui bonitinha lá no cartório, sentei com meu marido e falei assim, vamos casar de que jeito? Vamos casar desse jeito. O que contempla isso? A pessoa estava ali na frente, no mínimo tem que ter escuta, né? Alguém que vai dizer o mesmo correto, não precisa nos meandros, nos detalhes, mas dizer, olha, você precisa ir no cartório digital, porque a maioria não sabe. Olha que eu sou uma pessoa esclarecida. E os nossos usos e costumes, só vamos colocá-los em prática quando o problema Aparece. chegar. Bateu a porta, aí tem que procurar. Porque a sociedade, como um todo, com raríssimas exceções, raríssima não, vamos dizer, um percentual aí até acentuado, está acostumado na comunhão ainda universal de bens. Então, ela não se preocupa com essa coisa, principalmente no ato do casamento, que é meu bem para lá, meu bem para cá. Meus bens. Né? Aí depois é que vem meus bens para lá, meus bens para cá. E aí é que você vai saber que a coisa A mudou. Mayra, doutora, pergunta, qual a diferença entre certidão de união estável pública e a particular?
O plano do meu companheiro exige uma certidão. E qual que é a correta? Não existe certidão Ué. particular, não existe. A certidão o registro é um registro público, sempre público. Você pode ter uma escritura já que é feita no cartório ou um contrato que você faz particular de convivência, que isso era usual a gente fazer, ainda é. Tá? A gente faz, isso é particular. Esse ela pode levar, mas não é esse registro que está sendo discutido aqui nessa resolução aqui do CNJ que permite o registro. Ele não obriga, ele faculta, ele deixa a liberdade da pessoa registrar ou não. E aí entendeu? Também, o que eu acredito que essa nossa telespectadora está precisando, ela quer um comprovante de que ela está vivendo com um determinado cidadão. Aí pode fazer o documento particular. O que a empresa exigiu foi um documento particular. Não tem problema nenhum. Não é uma exigência legal. Mas não tem validade contra terceiros. Olha aqui, participam conosco. Minha avózinha era danada, contava que nos bondes que ela andava com uma agulha no bolso. Qualquer coisa estranha, pumba! Agulha no abusador. Eita, vovó, diz a Alessandra. O que me impressiona, ainda ela diz, o que me impressiona é que os nossos deputados não estão preocupados em resolver os problemas e sim jogar debaixo do tapete a sujeira. Segregar nunca foi solução para nada. É exatamente isso, Alessandra. Agora, cuidado com o alfinete, com a agulha de tricô. Eu já encontrei mulheres que falaram que andam com bisturi. Ixi, Maria. Cuidado, porque se você causar uma lesão, dependendo do tamanho da lesão que você causa, porque na hora daquela indignação, daquela revolta, você pode causar uma lesão. Você pode ser um agressor. Exatamente. Você vai acabar respondendo na justiça. Olha que barbárie, né? Então, a gente... Estamos, entre aspas, uma sociedade civilizada, nós temos que agir politicamente, sermos corretos. Então, cuidado com esses... Mas, Rosana, a vovó dela andava com agulha, que era tão discreta que nem não, aparecia. E eu tenho certeza que não tinha superlotação, né? Não tinha superlotação de hoje, né? Eram outras épocas. O Cícero, sobre o vagão rosa, minha opinião, nós estamos involuídos. Ouvindo gente que fala, sinto um cheiro de flores. Mas ele está elogiando aqui, sinto cheiro de flores, pois me lembro jardim. Esse vagão é culpa do Nelson Rodrigues, que criou a dama da lotação. Gente, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já, não saia daí. Os grandes nomes da música você encontra aqui na TV Êxito. Baú Musical, todas as quartas, às 8 da noite. Estamos de volta com o programa Gente que Fala e você pode participar aqui conosco, que a gente já agradece o carinho de vocês, tá? Por telefone 11 581 3782, 11 581 3782, por telefone, não é? E também pelo chat da tvexito.com.br. Gente, há quem diga que o frio é o melhor aliado do sono. Em pleno inverno, se a teoria funcionar, é a melhor época para ter uma noite tranquila e bem dormida. Mas, para algumas pessoas, dormir se torna uma tarefa difícil, independente da estação. Sabe por quê? A insônia se caracteriza pela dificuldade em iniciar o sono ou se manter dormindo, onde o principal prejuízo é o cansaço durante o dia, pelas noites mal dormidas. Não é isso, doutora Carolina? Isso. A insônia realmente é muito mais frequente do que a gente imagina. Todo mundo, em algum momento, tem a queixa de insônia, não necessariamente a doença. Então, algum dia que a gente tem uma dificuldade em pegar no sono ou continuar dormindo. E
A doença, já que geralmente quando o sintoma dura mais do que um mês, isso aí realmente deve levar... Deitei. o Não paciente consigo a procurar dormir. É ajuda. insônia? Não. Não. Deitei, dormi, acordei durante a madrugada, perdi o sono. É insônia? Se for um fato isolado, não. É um sintoma de insônia, não aquela doença que nos faz procurar um médico depois de um mês, vamos dizer assim, que a pessoa continua sentindo aquilo repetidamente. Dormi, acordei, dormi. É insônia? Dormi, acordei, dormi. É. Se isso for de repetição, Então, sim. pode ser também. Isso pode ser tanto no início, dificuldade para pegar no sono, quanto acordar no meio da noite e conseguir dormir ou não depois, mas ficar um tempão acordado, ou aquelas pessoas que acordam às 3 da manhã e não conseguem mais dormir. Vou falar de uma ferramenta que eu uso muito, porque eu trabalho com ela, que é a TV e o computador. Ir para a cama com a TV e com o computador atrapalha? Muito. Então, a higiene do sono hoje é fundamental e é o que mais nos atrapalha, porque antigamente não tínhamos tanto estímulos. Hoje a gente tem computador, celular, que você está quase dormindo, chega uma mensagem, aquela claridade nos seus olhos, dá um estímulo para o cérebro entender que ainda não está na hora de dormir, porque tem luz e, hormonalmente falando, você não deflagra o que é necessário, melatonina e tudo mais, para ter aquele sono não só duradouro, mas de qualidade. Então, o ideal seria não comer muito antes de dormir, não ter esses estímulos. Vai chegando perto da hora de dormir igual criança. Vai baixando a luz, vai tentando não fazer coisas muito agitadas antes de dormir, como pensar nos problemas ligados ao computador. Ou outras pessoas, eu me incluo, a gente deita na cama e começa a pensar em tudo que foi feito no dia e tudo que nós vamos fazer no dia seguinte. Então, isso chama ruminar, levar os problemas para a cama. Doutora, e aquela pessoa que assiste aquela novela cheia de mentiras, cheia de ódio, cheia de traições, cheia de falcatruas? Como é que fica o cérebro dessa pessoa para dormir? Exatamente. Ela tem isso. condições de dormir tranquila? Não, aí ela vai pegar um bom livro, calmo e tranquilo. Ah, bom, porque, na minha opinião, essa concordo. pessoa não pode dormir Eu concordo tranquila. A plenamente. pessoa que assiste um filme como Exato. como a Poderosa projeta às segundas-feiras, não tem como se dormir tranquila. Eu acho que você, para dormir tranquilo, primeiro você tem que estar em paz, né? Você está de Exatamente. bem com a vida. Agora, você já está com dificuldade, com alguns problemas particulares. De repente, você assiste um filme daquele que se diz, meu Jesus amado, como é que pode ser um negócio desse? O senhor tem toda a razão. As escolhas nossas têm que ser mais bem avaliadas em relação ao que a gente vai escolher. Um programa que estamos aqui discutindo coisas que são realmente relevantes, que vão impactar diariamente na nossa vida, ou nós vamos ficar vendo, não estou criticando, mas, enfim, alguns programas que nos deixam ansiosos, que levam a pensar em toda a violência que a gente já tem todo dia na nossa Eu, por rua. exemplo, ontem optei entre violência em assistir novela. Anquito e Grande Otelo e Schwarzenegger, eu fiquei com Anquito e Grande Otelo. O Para que- mim foi muito mais light. O que é importante, só para fechar, e a ideia do como nos acalmarmos, como combater a insônia, algumas pessoas precisam, e já tem estudo mostrando o benefício disso, de técnicas de relaxamento. Aí cada um tem uma que prefere, uma Pode ser massagem. uma musiquinha. Exatamente, uma musiquinha tranquila. Tem gente que já prefere fazer um chá sem cafeína, que fique claro, uma erva doce, cidreira, erva doce, enfim, tem até chás hoje em dia específicos para os bons sonhos, enfim. Enfim, você já ir imaginando que esse é o momento de... E quão é importante, não é? A gente vive numa sociedade que dormir parece coisa de pessoas folgadas, preguiçosas, né? Aquela coisa que a avó, né, falava, quem não trabalha, quem dorme muito é preguiçoso, e não é isso. Algumas pessoas vão precisar de, em média, 7 horas de sono, mas outras vão com 5, então ok, isso de acordo com a idade até, quanto mais a gente envelhece, no geral a gente precisa de menos horas de sono, mas algumas vão precisar de mais horas, e o importante é a qualidade. Mais uma coisa importante que a gente não falou, o álcool. Então tem aquele hábito, né? Vamos tomar uma dose antes de dormir para dar aquela relaxada, e isso é um mito, não é verdade. Aqui pergunta para você, vem da Regina, do Curuvi. Doutora Carolina, eu não consigo dormir. Se tiver qualquer pontinho de luz no quarto,
Complica. De manhã, meus olhos doem um pouco, coloco o travesseiro ou até mesmo uma máscara, mas o meu marido só dorme com a TV se estiver ligada, só que lá em casa prevalece a minha vontade. Muito bem. Muito bem, Regina. Muito bem. Não, é só para dizer o seguinte, tem que entrar no acordo. Aliás, deveria ser uma orientação da Organização Mundial de Saúde, dizer que televisão não pode ter em quarto. Você tem que ter um quarto para televisão. Vai lá, assiste, levanta e vai dormir na sua cama. Porque é complicado, né? É isso mesmo. Desvia a cama tem que ser interpretada como um lugar de dormir. Você não vai com um laptop para a cama. Você não vai lá para assistir o filme e a novela. Então, o ideal seria estar com sono. Sim, então daí larga a televisão lá na sala e vá se dedicar a esse momento que tem que ser prazeroso. Se não é, realmente algumas pessoas são mais sensíveis. Então, um pequeno estímulo luminoso já é o suficiente para tirar o sono dela, por exemplo. Barulho, né? Tem gente que exatamente. Doutor, e aqueles que têm facilidade para dormir? Eu, por exemplo, encosto em qualquer lugar, durmo. Então, o senhor precisa... Eu vou dar o meu cartão para o senhor. Tem uma doença que é muito prevalente na cidade de São Paulo, em um estudo bem robusto, avaliando 1.000 voluntários, teoricamente sadios, mostrou a prevalência de apneia em 33% dos pacientes. Então, a apneia, vamos explicar o que é. Isso, a apneia é a parada da respiração à noite. Então, quando nós dormimos, nós relaxamos a musculatura do pescoço, mas algumas pessoas relaxam mais do que devem e, literalmente, fecha a garganta. Então, o ar não passa. Isso se chama apneia. Igual dos mergulhadores que voluntariamente prendem a respiração. Qual é o problema disso? A saturação de oxigênio, o oxigênio que circula, pode cair. Uma série de hormônios é liberada. Mas então, você pegar, por exemplo, um voo daqui a Brasília, que é 1h40, 1h50, e dormir 1h20, não faz mal. Não. O que a gente... existem duas coisas distintas. Uma é a privação de sono. Então, se eu durmo muito pouco à noite, realmente encosto em qualquer lugar e durmo, e aí isso é difícil de separar muitas vezes da apneia, que é uma das principais doenças que leva o indivíduo a encostar em qualquer lugar e dormir. Porque ele não consegue ter uma noite reparadora. Ele não consegue aprofundar o sono dele a ponto de liberar os hormônios necessários para ter aquela sensação de acordar e falar dormi uma boa noite, estou tranquilo. Qual é o problema da apneia, só também para chamar a atenção do público? A apneia obstrutiva do sono, ela está diretamente relacionada com a hipertensão arterial, com infarto agudo do miocárdio, com acidente vascular cerebral, com várias doenças e até com morte súbita. E a maioria das pessoas não sabe, não faz o diagnóstico, não sabe, acha que ronco é só um barulho, que isso tem muito a ver com ronco. Então, a sociedade... Quem ronca tem apneia ou não? Não necessariamente, mas muitos que roncam têm apneia. E também aquele protótipo do, ele ronca... tem maior risco, o homem de mais idade, obeso. Mas a gente também encontra paciente novo, que é magrinho e tem apneia. Então, precisa justamente avaliar sonolência diurna, se acorda de manhã muito cansado e se ronca. Se dorme a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso. Se a esposa ou o marido fala, olha... Às vezes a gente escuta, ele para de respirar à noite. E eu tenho que ir lá e dar um tranco, porque eu acho que ele não vai mais voltar a respirar. Essa pessoa precisa ir no médico. E, doutora, como é que é feito o tratamento? É cirúrgico? É a base do quê? O tratamento, em todos os casos, é recomendado diminuir o peso, quando a pessoa estiver com um peso elevado, né, sobrepeso ou obesidade. Evitar o uso do álcool, porque as bebidas alcoólicas elas relaxam ainda mais a musculatura, mas atrapalham o sono, o perfil do sono do paciente. E algumas medidas como quem ronca ou tem apneia mais de barriga para cima, no decúbito dorsal, a gente tenta orientar para dormir de lado, que muitas vezes é impossível de ficar se controlando. Hoje em dia, o tratamento padrão para os casos mais graves é o CPAP, que é uma sigla para pressão positiva contínua em vias aéreas, que é oferecido através, como se fosse um aparelho de inalação, vamos dizer assim, mas, na verdade, ele gera um fluxo de pressão positiva, que através de uma máscara que é colocada no nariz, esse ar, então, gerado pelo aparelhinho, vai lá para a garganta e mantém essa via aérea aberta. E aí, com isso, o paciente, à medida que dorme com esse aparelho, ele consegue não ter mais nenhum evento de apneia
E, geralmente, os pacientes, no dia seguinte, relatam uma grande melhora de humor, de memória. E a gente sabe que isso também impacta em risco cardiovascular, em diminuição de pressão. O tempo de dormir para cada um difere. Um tem que Isso. dormir 8 horas, outro tem que dormir... Tem gente que dorme 4 horas e fica feliz. Isso. E aí? Como saber? Isso é um pouco da história de vida de cada um. A gente sabe que com o nosso envelhecimento, isso acaba mudando. Então, um adolescente, é esperado que ele durma um pouco mais e a gente acaba se adaptando a ter que acordar cedo. Chegando no final de semana, a gente acorda às 6 quando não precisaria, enfim. É difícil, mas é uma boa história clínica por parte do médico, o especialista em sono, seria o mais adequado, para tentar ver. Muitas vezes o paciente acorda muito cedo, vamos supor aí numa insônia terminal. E, porque a sociedade diz, vamos dizer assim, que tem que acordar às 6, você acorda às 4, então, o que eu vou fazer das 4 às 6? Né? Então, a gente pode fazer, tentar orientar o paciente a ir dormir um pouco mais tarde, porque às vezes aquele número de horas já é o suficiente para ele, entende? Então, é um pouco de tentativa e erro, mas orientar, tem que conversar muito bem, ver de final de semana, se você, por exemplo, o paciente às vezes se sente muito cansado durante a semana, tem insônia, mas quando vai viajar para um lugar mais tranquilo, mais relaxante, consegue dormir muito bem. Então, às vezes, essa insônia ela está mais associada à ansiedade, ao estresse que nós vivemos, do que uma doença que necessite de um tratamento até medicamentoso, enfim. Perfeito. Quer perguntar, doutor? Não, eu ia perguntar, o BiPAP não pode dar um efeito de preguiça para o organismo. Não, isso é uma boa pergunta que muitos fazem. A gente não tem nenhum estudo que mostre que vai ficar preguiçoso o nosso pulmão ou a nossa via aérea. Mas a gente sabe que o paciente acaba se acostumando no bom sentido. O paciente, ele refere tanta melhora com esse aparelho, principalmente os mais sintomáticos, que dormem em qualquer lugar, que na noite que por algum motivo ele ficou resfriado, enfim, não conseguiu dormir, ele refere que não foi uma noite adequada. Porque é como um óculos. O doutor Geraldo sempre fala. Mas não necessariamente por falta de exercício pulmonar, nada a ver. Porque a única coisa que ele faz, ele tem uma pressão suficiente apenas para deixar a traqueia aberta. Entendi. Ele não vai, é diferente a pressão, um pouco, daquela da UTI, do paciente que está entubado, ou que está em vias de... Né? E aí ele precisa de uma pressão mais forte, alguma coisa assim. É um pouco diferente. Muito bem. Acabou a bateria aqui do meu tablet, passa aqui no meu iPhone, enfim. Aí tem uma pergunta que eu esqueci de quem que é, mas é de um telespectador que fala Liliane, o que quer dizer para inglês ver? Isso é um dito popular. Vocês já ouviram? Já ouviram? Sim. Então, é assim, em inglês ver, você entende que está escrito em português, o inglês está lendo, né, em inglês mesmo. E aí ele não vai entender o que está escrito. É isso que eu entendi. É isso mesmo? É isso? Vocês entendem dessa forma ou não? Pode dar a sua interpretação aí. Eu entendo da seguinte forma. É só para mostrar para os outros lá fora. Como está longe, ele vai ver... que legal. Né? É a coisa das faculdades no Brasil. O mundo acha fantástico o número de faculdades que nós temos, mas vai ver a qualidade delas. Eles estão longe, eles não veem. Muito bom. Respondido aí, querido. Pode passar aqui para mim, tá, Rayala? Agora pelo e-mail aqui que eu vou acompanhando ou até mesmo pelo WhatsApp. Olha aí, segundo uma pesquisa Datafolha, a implantação do rodízio estendido de veículos em São Paulo, que vigorou das 7 da manhã às 8 da noite durante a Copa do Mundo, é defendida por 49% dos paulistanos, enquanto 45% são contrários. Foram ouvidas 1.047 pessoas maiores de 18 anos. Especialistas avaliam que ampliar a restrição não resolveria, pois isso poderia estimular a compra de um segundo veículo, Misael. Ou terceiro. Isso é a coisa mais estapafúrdia que existe, meu Jesus amado. Como é que você vai restringir o direito de liberdade do cidadão de ir e vir? Olha lá você lá no meio do trânsito parado. O que você tem é que melhorar isso aí. Ó. O caos, Por que você, em Amsterdã, em Viena e outras capitais centenárias, você chega no ponto, está lá escrito, 2 minutos vai passar o teu veículo ou o teu
a tua condução. Por que não pensam dessa maneira? Não, eles querem espremer, né? Já chega o escândalo que o senhor fez aí, pintando aquelas faixinhas. Me desculpe, mas aquilo não é Misael, uma estamos na mordaça eleitoral. Eu estou, mas eu não vou citar, eu não vou citar nada. Eu vou citar a dificuldade do cidadão. Entendeu? Eu vou citar a mobilidade do cidadão. Exatamente. Onde já se viu isso? Você espreme e diz que está fazendo alguma coisa. Pelo amor de Deus, isso é a coisa mais absurda. Não dá. O corredor que nós tínhamos para circular em São Paulo era 23 de maio. E agora, por onde você circula? E é uma... Tem lugar que nós temos uma faixa só. É. Você tem, Thaís, tem lugares que tem 6, 8 faixas que chega a ficar reduzido. Uma faixa e 2 marronzinhos. Você esqueceu de contar. Ou o eletrônico, né? Que não perde nada. Então, Agora, senhores... A gente tem que também olhar um pouco para fora, né? Viena, Amsterdã, são cidadezinhas assim minúsculas. Mas onde... então vamos fazer peraí, na região agora da é minha Lapa. vez de falar, Misael. Dá Ok. licença, que a Lapa cabe 10 Viena na Lapa. É. Calma. Então é assim, a cultura é outra, bicicleta, caminhar, né? Agora, a China, que tem superpopulação e super quantidade de carros, lá o rodízio é de 4 números por dia. 4? Números por dia. Então, eu acho que está muito ruim do jeito que está. A melhor solução eu não sei. Agora, eu acho que vamos procurar ver como o resto do mundo também está resolvendo. Mas porque ter eu por sei que base poderia comprar. esse momento, doutora, é muito ilusório. Sabe por quê? Nós estamos num período de férias. A gente não pode atribuir a esse sucesso Não, eu não falo desse esse sucesso. rodízio que eles querem dizer que foi bem sucedido. Não, Porque, eu na não verdade, é falo um desse momento sucesso. atípico. Sim, Nós estamos em tinha férias. Copa, você saía durante o jogo da Copa, não tinha Uma viva alma na rua. nada. Mas eu acho que é um caos. Não podemos impedir o consumidor de ter o direito de adquirir seu veículo e temos que garantir a mobilidade de quem usa o transporte público, a nossa, porque o maior índice de violência de assalto acontece aonde? Em quem está lá parado esperando para andar com o carro. Então é uma Doutora, questão muito complexa. o que eu entendi aqui é que nós estamos discutindo. Será válido ou não intensificar esse rodízio? Ampliado. Ou ampliar. Eu acho que não. Exato. Eu acho que é um absurdo isso. Também. Temos que criar alternativas e não segregar mais uma vez a população. Vamos lá, doutora Carolina. O que acha? Eu acho que o investimento em transporte público é fundamental. A gente vai para fora do Brasil, vê que qualquer capital, até cidade fora, civilizada, não que a gente não seja, mas, enfim, é orgulho, você tem prazer, é confortável. Por mais que seja uma hora do rush, enfim, você está no transporte público. E aqui você tem, às vezes, medo, né? Porque você vai pegar lotado, vai ser vítima aí de alguma coisa, enfim. Eu acho que se não tiver investimento no transporte público, metrô, ônibus e tudo mais, não adianta. Carro, lógico que a gente anda de carro, mas polui. Não dá para ficar... Você olha lá, tá um em cada carro. É totalmente... Né, precisa planejar. Ô, Alex Costa, Misael, e que solução você daria para melhorar o trânsito em São Paulo? Muito simples. Agiliza a construção do rodoanel, amplia as ferrovias que nós temos, cria ramais. Por que a estação do metrô Vila Sônia não foi inaugurada até agora? Por que nós construímos em 14 anos apenas 23, 28 quilômetros de metrô dentro da capital? Nós temos que investir no transporte público. Isso é uma necessidade, não é um luxo, é uma necessidade. Então, se investir no transporte público, melhora. Misael, eu li outro dia que 1 quilômetro de metrô custa 100 milhões de reais. Certo. Não é demais? Não, é porque quando eles fizeram o metrô não, aquela passagem no Canal da Mancha, custava 25 vezes menos do que construir a Avenida Paulista. E aí eu fiquei analisando e cheguei à conclusão que lá era o Canal da Mancha e aqui tinha mancha no canal. Mas a diferença é que aqui é a secura. Entendeu? Aqui a gente lida com a secura e lá é com a água. Aqui, ó, durmo pouco, em média 5 horas, mais ou menos. Posso ter algum problema no futuro? Diz aqui a Flávia Matos, de Sacomã. Flávia, pergunta você se sente bem assim? Você acorda de manhã bem disposta, enfim.
Se sim, talvez essa seja a quantidade de número de horas que você precisa para dormir. E justamente, se você tentar ficar na cama mais tempo, aí vai parecer uma insônia que talvez você não tenha. Agora, se 5 horas são o número de horas que você consegue dormir por causa de trabalho, de faculdade, enfim, filhos, aí a história é outra. Aí, realmente, futuramente, pode dar algum problema. Ana do Jaguaré, doutora Carolina, eu tenho o que chamam de sono leve. E o meu, diria que é levíssimo, quase flutuante. Qualquer barulho me incomoda. Eu acho, às vezes, que eu não durmo direito, embora seja uma das melhores coisas do mundo. Me incomodo porque meu irmão levanta no meio da noite, abre a geladeira, faz barulho e amanhece roncando. Por que existe essa diferença? É individual, realmente, de cada um. Aí você e ele tem que chegar num acordo, ele de não fazer tanto barulho, você de usar algumas ferramentas, colocar aquele aparelhinho, o plug de proteção auricular. Tem gente que gosta de deixar, não uma música, mas um ruídozinho estável no fundo do quarto, que esse barulho constante também ajuda a pessoa a dormir, manter-se dormindo. Enfim, os dois têm que chegar num acordo. Pela madrugada, né? Porque senão fica a madrugada adentro. Agora, tem que falar pro irmão que hora de dormir, né? Então vai abrir a geladeira num outro horário. Fala que ele vai ficar gordo, né? E vai roncar. E eu falo para ele ir no especialista em sono ver o ronco dele. E ela aqui conosco, a sócia, coordenadora das áreas de Direito de Família, Sucessões Imobiliário do TES Advogados, mais um pouquinho das suas orientações aí com relação às pessoas que desejam, né, fazer tudo no preto e no branco. Preto no branco você entende, né, que eu estou falando? Preto no branco, lá, assinar o papel, fazer tudo, certificado direitinho. O que ela deve e como ela deve estar assessorada, porque agora também fiquei apavorado, nós duas aqui, né? Como é que ela deve... Nós duas casamos, né? Não entre nós, mas casamos com os nossos respectivos e ficamos sabendo de novidades agora. O que deve ser feito? Onde a pessoa tem que buscar essa ajuda? Tem que ter uma orientação de um advogado? Qual é a sua orientação aí? Bom, a orientação do advogado é muito útil, porque vai te dar todas as orientações necessárias para você não correr nenhum risco, né? Tanto pessoal, e em relação aos filhos também, isso é muito importante, né? Para quando você vai registrar uma situação de união estável, isso é importante para os seus filhos. O que significa pegar o nome do outro? Porque é tudo romântico, né? Eu vou pegar seu nome, eu te dou meu nome, vamos embolar os nomes. O que significa isso diante das leis? Isso eu acho que é uma questão muito pessoal, né? As pessoas que se sentem mais seguras ou talvez mais importantes porque adotam o sobrenome do outro, mas a legislação hoje não obriga. Né? Não obriga, mas complica. Quer ver só? Você tem que mudar seus documentos. É isso que tem que explicar para o pessoal em casa. Tem que mudar tudo. Não é só que você vai mudar daqui para frente. Dali para trás, você tem que mudar tudo. Aí também. Desfeito o casamento, desfeita a união, você tem que voltar tudo para trás. Mesmo no momento de amor, I love you, tem a questão de, no banco, você se mantém ou não. No CPF, se mantém ou não de solteiro de casada. Aí tem a carteira de habilitação. Aí tem uma... Quer dizer, um monte de passaporte, um monte de coisa em volta disso. E é um momento que, mesmo que dure, né, a sua pessoa, aquela que nasceu, que tem morre, apaga, ofusca. Né? A gente deixa de ser aquela pessoa que nasceu, né? Sebastiana da Silva passa a ser Sebastiana de Oliveira, e a Sebastiana da Silva só vai ressurgir, se separar. Então, é muito confuso. Eu acho que realmente as mulheres têm que pensar muito se vão ou não adotar o nome do companheiro. Até porque o nome dela é de sangue, a raiz ninguém tira. É a primeira coisa que é sua, né? Exatamente. O nome, aquilo ninguém te tira. É um direito... da personalidade mas ainda que haja esse romantismo todo, é dizer que depois você vai ter uma série de problemas, deveres em relação a essa mudança. Não é só o amor. Não, eu dou um exemplo. Eu me separei em 1995, até hoje. Tem hora que aparece o meu nome de casada naquela época. Entendeu? Então, é assim, a burocracia atrapalha tudo, é o que você falou, Liliane. Tem que, né, botar ali direitinho, pesar duas pessoas, mas com orientação. Eu agora, mais do que nunca, estou recomendando advogado. Ótimo. Muito bem, muito advogados, bem. Agradecemos. A prevenção é tudo. Porque a gente acha que fez tudo direitinho e não fizemos, né? Tem que ter outras questões aí. Mas gostaram? Eu adorei o programa Gente que Fala, adorei poder contar com a sua audiência, com a sua participação. Nosso muito obrigada. Muito obrigada ao nosso querido amigo Misael.
A satisfação sempre, e a hora que o mestre e a minha amiga Zenilda convocar, aqui estarei. Carolina Gonzaga. Obrigada. Muito Prazer foi obrigada, meu. doutora. Muito obrigada, doutora Sandra Regina. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom participar. E o telefone da Asas para ter o apito, doutora Rosana Chiavassa. Então vamos lá, 2615-5492. Repetindo, 2615-5492. Vamos nos defender, nós mulheres. Muito Vamos bom. sim denunciar a agressão. Liliana, é sempre um prazer estar com você. Prazer todo nosso. Gente que fala tem a direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Barandão e Pedro Esquiavon, pauta José Carlos Sicarelli. Beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.